Tudo bem com Jesus, igreja? Feliz por participar deste dia, início de noite, já é noite, né? Iniciamos período da tarde e noite. Eu queria trazer uma palavra para você agora, antes de eu falar da pregação. Ele te ama. Levanta a cabeça que Ele te ama, igreja. Ele deu o seu único filho para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Você está no melhor lugar. Esse lugar é abundante. Amém? Vamos abrir as vossas Bíblias e fazer a leitura em João 1. Perdão, João 3:1, perdão, tá? Amém? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar o ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E quem é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos, nasce de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais os nossos testemunhos. Se tratando dessas coisas terrenas, não me credes, como crereis se vós falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Amém? Pode se assentar. Essa versão está um pouquinho diferente da minha Bíblia. A gente fica lendo essas Bíblias atuais e a gente apanha para a original, né? Essa palavra Deus colocou no meu coração e eu pedi para que, primeiramente, eu tenha a sabedoria de entender este momento de um encontro de um homem que era o principal do momento dos judeus com Jesus Cristo. E Deus foi me dando e eu fui refletindo sobre algumas coisas momentâneas que está a percorrer pelas igrejas mundiais, pelas
pelas coisas que estão se tornando naturais no meio da igreja. E quando eu comecei a ler, eu pedi para que Deus me desse um entendimento para que eu conseguisse ser claro com a igreja e ser claro através da palavra que eu iria trazer. Este homem era um homem que tinha um conhecimento vasto do seu povo e do seu habitat. Quantos aqui têm um conhecimento vasto sobre a doutrina da igreja, o conhecimento de todas as coisas, o qual é pregado aqui todos os finais de semanas e às terças-feiras? Quantos de nós sabemos que não podemos pecar? Quantos de nós sabemos que nós não podemos errar? Quantos de nós sabemos que existem coisas a seguir e cumprir para que nós possamos viver separadamente, viver como Jesus, santo? Esse homem, ele já começa indo até Jesus num horário que é um horário que as pessoas não iriam ter encontro com ele, porque ele foi de noite encontrar com Jesus. E por que de noite? Eu também fiquei a me indagar, porque ele era um homem muito conhecido, e Jesus, sendo usado ministerialmente, sendo usado nos seus sinais e nas suas maravilhas, cumprindo o querer de Deus, esse homem, ele foi de noite ter com ele, perguntar e indagar sobre as coisas que estavam a percorrer, e perguntar a Jesus por tantas dúvidas, e ele precisava, sabe do quê? Da clareza, da resposta. E muitos de nós chegamos até a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é este lugar, mesmo sabendo e conhecendo todas as coisas, nós chegamos cheios de dúvidas e de respostas que Ele vai entregar para nós. Sabendo disto, teve um encontro com Jesus e ele já começa assim: Rabi. Um homem que teria que não falar aquilo. Como que ele fala para Jesus? Mestre. Mestre. Porque ele vivenciou com os seus próprios olhos, na presença de Jesus, o trabalho que Jesus estava fazendo, que era trazendo cura, ensinamento e mostrando as coisas terrenamente. Terrenamente, quando eu digo é o quê? Ele estava a andar, e por onde ele percorria, lá estava o trabalho de Jesus. E como pode um fariseu com tanto conhecimento, com tanto respeito em seu habitat, em sua terra, ele chegar e dizer para Jesus, Rabi, reconhecendo que Jesus era verdadeiramente o mestre. E eu comecei a fazer uma reflexão. Por muitas vezes eu chego neste lugar e eu não falo, mestre, aqui estou. Mestre, obrigado porque eu cheguei neste lugar. Mestre, eu não sucumbi, eu estou cheio de dúvidas, eu estou cheio de situações, mas eu não digo mestre em reconhecimento, eu não digo mestre, eu cheguei, eu não digo mestre, eu reconheço o poder do Senhor nas nossas vidas. E eu me coloquei nessa posição, como esse homem, que estava cheio de dúvidas, e ele foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, bem sabemos que és o mestre, vindo de Deus, porque ninguém faz esses sinais como tu fazes. Deus é com ele. Ele falou para Jesus que Deus era com ele. E às vezes as situações difíceis, as lutas, as angústias, as aflições e até mesmo o pecado não faz eu reconhecer que Deus, que Jesus Cristo é o mestre deste lugar.
que Ele é o sumo sacerdote da minha vida. E o peso, as aflições, elas nos fazem perder, ficar cego com tantas coisas. E eu só queria indagar, eu não queria que você levantasse a sua mão. Eu posso dizer por mim que eu já cheguei dias assim, em ter esse encontro com Cristo e perguntar a Ele: o Senhor é comigo? O Senhor está comigo? O Senhor cura a minha ferida? O Senhor está agora comigo? O Senhor me ouve? Eu não sei se você chegou esta noite, se você chegou neste lugar cheio de dúvidas como esse homem chegou para Jesus, mesmo sabendo de todas as maravilhas e os sinais que Ele faz dia após dia, em pessoas, em todos os sinais que está acontecendo, as maravilhas de Deus em que a terra já está clamando, a natureza já está clamando pela vinda dEle, os sinais já estão se cumprindo, e às vezes a gente está com as nossas dúvidas, com os nossos sentimentos, mesmo vendo tudo isso, com muitas perguntas. E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí eu faço outra pergunta, e perguntei para eu todas as vezes sobre isso também. Será que há necessidade de um renovo em mim? Será que há necessidade de um renovo para com todos nós, para que nós possamos entender a presença de Deus e ser nascidos do Espírito e viver somente do Espírito? Porque aqueles que são e que falam coisas carnais, são carnais. E aqueles que vivem pelo Espírito, ele fala totalmente as coisas do Espírito de Deus. Há uma diferença muito grande em quando nós estamos posicionados de uma forma e posicionados de outra. Nós precisamos falar mais das coisas espirituais, viver mais das coisas espirituais, entender as coisas espirituais, porque falamos e vivemos coisas terrenas a todo momento, mas precisamos lembrar que estamos aqui somente de passagem, e que há em sim um lugar para todos nós, uma morada celestial, uma morada com aquele com que falava com este homem, que é com Jesus Cristo, que é a morada eterna. Não se fala mais da morada eterna, não se fala mais de salvação, só se falam coisas da carne para a carne. Te falam somente como vencer aqui, só te falam como agir aqui, em como prosperar aqui, em como vivenciar aqui, mas esquecem de falar que Jesus Cristo é o único que pode estar todo o tempo do seu lado, para viver contigo a alegria, para falar e vivenciar as coisas de Jesus, não somente terrenas, mas espirituais, porque aqueles que vivem espiritualmente, ele só enxerga a presença de Deus. E eu fiquei a meditar nesse homem que foi durante a noite ter com Jesus. Ai, se fosse durante o dia, os mestres desse homem pegaria ele e falar: vai ter com Cristo, com Jesus? Com Jesus? Ali ele teria que responder várias coisas. Ele seria indagado pelos seus mestres, seria indagado pelo seu povo, mesmo como aquele já falou, reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus.
Mesmo que de Jesus, ele trabalhando em sinais e maravilhas, as coisas não eram fáceis para aquele homem. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe de novo? Como que Jesus falaria de coisas espirituais com um homem que, com a sua resposta, dizia coisas materiais? Não há como um homem crescido entrar dentro do ventre da mãe novamente. Fisicamente isso não existe, não tem como. Nasceu, cresceu, velho, morreu. E pelo que eu entendo aqui, este homem, ele estava perplexo. Como pode um mestre dizer que, para que todas essas coisas eu teria que nascer novamente e voltar ao ventre? Às vezes tem coisas que nós vivenciamos, que nos fazem enxergar dessa forma. E quero te dizer que, se você buscar espiritualmente, você vai enxergar. Você vai entender a resposta de Jesus. Mesmo parecendo uma resposta difícil, como esse homem ficou perplexo, tudo se encaixa. Tudo irá acontecer naturalmente. E Jesus disse assim: na verdade te digo que aquele que nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu fico pensando nesse homem, meu Deus do céu, está mais difícil ainda. Como não entrarei no reino de Deus? Como não entrar no reino de Deus? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu até fiz uma anotação aqui, eu vou te falar qual foi. Às vezes o que é difícil de entender para uns, para outros é tão claro. Primeiro, a busca pelo conhecimento. Quando ele saiu do teu lugar e foi diretamente ter com Jesus, ele ultrapassou o medo, ele ultrapassou o julgamento, ele ultrapassou as consequências que ele saberia que teria com os seus mestres, mas ele foi atrás de Jesus. Ele foi conhecer e entender o que Jesus tinha, o que Jesus podia fazer, porque aquele povo seguia aquele homem que trazia palavras e palavras de vida eterna. E esse nascer de novo tão difícil, tão complexo, e isso me faz entender que isso é uma jornada de fé dele. Vou continuar lendo aqui, ó. E o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem de onde vai. Assim todo aquele que é nascido de Deus, do Espírito. E Nicodemos respondeu: como podes dizer isso? E Jesus disse: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Quando eu vejo Jesus indagando, mestre, conhecedor de toda a lei, de tudo aquilo que foi ensinado desde criança para aqueles homens, eu vejo e me posiciono aqui também. Todas as coisas são ensinadas, todas as coisas são instruídas, mas as coisas espirituais, as coisas que são de Deus, as coisas que são para Ele, para aquele vaso ser usado, para as coisas que são terrenas, nós estamos propícios para as coisas que estão somente aqui, ou as coisas que Deus tem para conosco em usar aqui todos nós. Irmãos, se atentem. Muitos estão deixando de lado os dons espirituais. Se atentem para ver como as pessoas têm caído em ruínas e escassez de mentiras, de palavras forjadas, puxadas de um lado para o outro, e se esquecendo da verdade. Este homem é um doutor da lei, um doutor de todo conhecimento. Nós podemos ter todo conhecimento terreno, mas se nós não tivermos o conhecimento de Cristo, nós não temos nada.
De nada vale se nós tivermos todo o entendimento, tudo aquilo que nós venhamos a julgar, a analisar, a sentenciar, se nós não tivermos as coisas que são de Deus. O nosso Deus, Ele é poderoso. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso. O nosso Deus, Ele faz milagre no nosso meio, nós cremos nisso. O nosso Deus, Ele passeia no nosso meio. O nosso Deus, Ele cura no nosso meio. Então, por que muitas perguntas e por que muitas dúvidas? Então, por que muitas vezes nós não se posicionamos como crer, somente viver? Indagamos muito, queremos muito e vivemos pouco, fazemos pouco, direcionamos pouco, cantamos pouco, oramos pouco, buscamos poucos, somos usados poucos. Jesus, Ele veio a este mundo para te dar alegria e te dar a vida, porque Ele é a vida, Ele é a restauração, Ele sempre será o nosso único viver, Ele sempre será aquele que nós temos como alvo, morar com Ele e estar com Ele. As igrejas têm tapado os olhos para isso. Para onde você está indo? Por que você chegou aqui? Quem é o Rei dos Reis? O seu objetivo tem que ser morar com Ele, estar com Ele. Não se fala muito mais em salvação, não se fala muito mais em arrependimento, não se fala mais em perdoa, não se fala mais em vir para a igreja, não se fala mais em vir para a igreja. Parece que vira até um debate, um tabu. Este lugar é um lugar que Ele fez para nós, para viver neste lugar. A noiva de Cristo está neste lugar, buscando a presença dEle, vivendo por Ele, fazendo por Ele. Ora, ninguém subiu ao céu, senão desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado também, para que todas as nações e todos vejam que Ele é o Filho de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna. Não pereças, não pereças, não pare, não pereças. Muitas vezes chegamos aqui na igreja perecendo difícil, chorando com amargura, mas tem vindo, ainda tem chego. Outros estão ficando pelo caminho. Outros estão cheios de razões, as suas próprias razões, as suas próprias lutas, e se esquecendo que Deus enviou o seu único Filho, Jesus. E porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, e não para que o mundo não seja condenado, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus, e a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quero parar aqui que esta palavra que Jesus está falando. Quantas pessoas estão abandonando o barco?
Quantas pessoas estão amantes de si próprios? Quantas pessoas têm distorcido a palavra de Deus para o que convém, para viver uma vida totalmente escárnia, uma vida fora de Cristo. O mundo tem se amontoado em treva, em escuridão, mas eu acredito que há pontos de luzes aqui, que é a presença de Deus na vida de todos nós, porque por onde você caminha, você é a luz de Cristo nas trevas, porque onde você fala de Jesus, lá a escuridão se torna luz, e ali a brasa viva do Senhor, que é você, começa a irradiar, e aí a situação muda, porque pode estar a escuridão, mas quando você chega lá, alicerçado em Cristo, quando você chega lá resplandecendo a luz de Deus, a luz do Senhor brilha sobre você, e ali todas as trevas saem e vai embora, e o nome de Jesus é glorificado, e o nome de Jesus é exaltado. E te digo mais, a libertação ocorre. Todas as coisas em que nós temos tocado, vivenciado, nós temos visto o poder de Deus, a luz de Deus sobre as nossas vidas. Você está aqui porque Deus te escolheu, porque Deus deu o seu único Filho para que nós estivéssemos aqui glorificando e o exaltando. Nós não podemos perder o entendimento do que é Jesus Cristo na igreja. Este lugar não é um salão, não é um baile. Este lugar aqui não é um lugar em que eu serei o juiz e analisarei e julgarei as suas causas. Eu não tenho o poder de falar para você que você está perdoado dos seus pecados. Eu digo para você, arrependa-te, arrependa-te e torna o caminho reto, porque Jesus Cristo é o único que pode te ajudar. Jesus Cristo é o único que pode te mostrar que Ele é o seu único e suficiente Salvador. Estão por aí diminuindo as coisas que Jesus fez. Tenho visto vários lugares diminuindo o que Jesus fez. Aí eu queria falar para eles, eu queria dizer assim, como que vai diminuir um que foi entregue por todo esse povo que vive? Não é só esse povo que está aqui, é por todos os habitantes, por toda a humanidade. Como diminuir isso? Como de tornar tão pequeno o trabalho de Deus para a salvação de todo esse povo? Digo, atenta-te, se atenta. Se atenta com as palavras que têm vindo. Se atenta ao que você tem assistido. Há vários caminhos que têm sido abertos, vamos dizer por aí, sobre a palavra. Vários caminhos em que um diz, se for por aqui, é isso. E se for por ali, é isso. Ninguém quer mais o caminho espinhoso, dolorido, estreito. Ninguém quer mais falar de salvação. Ninguém mais quer lembrar a sua igreja que está difícil, mas que vai passar. Ninguém quer mais falar em que Jesus Cristo foi entregue numa cruz por todos nós. E para encerrar, eu queria dizer que até onde eu estudei, esse homem Nicodemos, ele, segundo os estudos, ele estava lá ajudando no enterro de Jesus. Que depois da crucificação, como ele era um homem que tinha influência sobre o seu povo, segundo o estudo,
dizia que ele ajudou. Eu queria dizer que muitas vezes nós não entendemos o momento de agora, não entendemos o porquê nós viemos aqui esta noite, ou porque nós vamos ir de novo ao culto. Mas eu quero te dizer que cada noite que você chega aqui, você coloca um algo com Deus. Você coloca um algo com Deus. E Deus nunca tarda. Ele não se adianta. Ele é preciso. Então eu queria te dizer que há razões para chegar à casa de Deus e haver questionamento? Mas eu quero te dizer que você sairá com todas as respostas. E se mesmo assim, como Jesus falou para aquele homem que teria que nascer de novo, teria que voltar ao ventre da mãe, e você não estiver entendendo, você peça discernimento do Espírito Santo de Deus, porque as coisas que são do alto serão esclarecidas, e as coisas do Espírito são com o Espírito. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Sejamos Espírito. Amém.